Olá, meu nome é Patrícia, estudante de Letras Português e Inglês pela Universidade da Unifran. Eu vou estar explicando sobre o gênero fábula. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa alegoria para construir seus sentidos. Ali tem a ilustração de Gustave Doré, da fábula A Lebre e a Tartaruga de La Fontaine. Os animais ou seres inanimados possuem características humanas como ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia, a fala, ou seja, os costumes. Ali está a ilustração de Gustave Doré, também de O Leão e o Rato, de La Fontaine. As fábulas podem ser escritas em prosa, ou seja, em textos em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens. A linguagem é simples, objetiva e direta. Pode haver diálogos com presença do discurso direto. Geralmente é narrado em terceira pessoa. As histórias quase sempre ocorrem no habitat natural dos animais, como florestas, montanhas e margens de rio. As fábulas geralmente contam com muitas figuras de linguagem, que são usadas para dar maior expressividade, emoção e ênfase, como por exemplo ironia, metáfora, alegoria, antítese, hipérbole. É um texto narrativo e deve possuir uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Essa é a estrutura da fábula. No início, apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação, um contexto. Por fim, criamos um final surpreendente que gere reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece geralmente no fim do texto. Moral da história é uma das características marcantes da fábula. Aqui tem um exemplo de uma moral do texto A Raposa e as Uvas, retirado do livro Fábulas de Esopo. Outra característica é que é um texto curto, ele não deve ser muito longo, até porque as histórias devem ser breves e não muito complexas para que possam ser contados rapidamente. Os animais falantes geralmente é bem presente nesse gênero. O elemento principal das fábulas é conter os animais que falam. Por exemplo, aqui no trecho da fábula O Pavão Invejoso de La Fontaine. E então o pavão aflito, achando a troca ruim, falou: até que meu grito não é lá tão feio assim. Personagens tipo é outra característica. Na maior parte das histórias, os personagens representam um comportamento coletivo, não individual. Suas características devem espelhar um padrão, por exemplo, na história da lebre e a tartaruga. A lebre representa os preguiçosos, que gostam de vitórias fáceis. Já da tartaruga é o tipo persistente, batalhadora. O leão a força, a coruja a sabedoria, a raposa a astúcia, a cigarra os irresponsáveis e a formiga o grupo dos trabalhadores. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre um comportamento em sociedade. Os autores de fábulas mais conhecidos são Esopo, Fedro e La Fontaine. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato. Aqui temos algumas obras mundialmente famosas de Esopo e de La Fontaine, que eu recomendo para estar lendo, conhecendo mais sobre esse gênero. Esse gênero narrativo surgiu no Oriente. A fábula foi especialmente difundida pelo escravo Esopo, que viveu no século V a.C. na Grécia. Aqui tem um trecho da fábula de Esopo e A Raposa e as Uvas.
Há 3 períodos da fábula: o das fábulas orientais, na qual a moralidade era fundamental. O segundo período da fábula é caracterizado pelas inovações do latino Fedro. Ele fixou a forma literária do gênero, escrevendo sátiras amargas em versos. E o terceiro período da fábula inclui todos os fabulistas modernos, principalmente Jean de La Fontaine, autor da maioria das ilustrações mostradas ao decorrer do vídeo. E ele foi poeta e fabulista francês. Ele é considerado o pai da fábula moderna. Aí eu quero finalizar essa aula perguntando qual que é a sua fábula favorita. Que fábula você conhecia? Se você já sabia sobre algum autor, queria estar sabendo sobre isso. E se quiserem, pode estar deixando as dúvidas nos comentários.